Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema segurança, não só em São João del Rei, como no estado e no país. E para falar sobre o assunto, o nosso convidado é o ex-comandante-geral da PM aqui de Minas Gerais, Coronel Bianchini, né? Mais conhecido como Coronel Bianchini, e também o Capitão Tavares, aqui da 189 Companhia, né? O comandante da 189 Companhia da Polícia Militar de São João del Rei. Coronel Bianchini, no bloco anterior, você estava explicando um pouco a questão, né, da polícia, né? Do modelo policial brasileiro. Do modelo policial brasileiro. Ele é um modelo lusitano, né, que a gente costuma dizer, mas que o próprio Portugal abandonou. A gente às vezes brinca com Portugal, né, brinca com o português, mas Portugal já abandonou esse modelo desde 2008. Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde, 3 ex-colônias portuguesas, são os únicos países no mundo que você precisa de 2 polícias para uma só ocorrência. Então esse modelo está matando a polícia brasileira. Porque a polícia que prende não pode terminar o serviço. Ela tem que procurar uma outra polícia para encaminhar a ocorrência. Só que a outra polícia é menor, ela não está presente em todos os municípios, como a PM está, e nós temos viaturas deslocando 250 quilômetros no estado para poder achar uma delegacia de polícia civil para encerrar uma ocorrência, 3 horas de viagem para a ida, chega lá, fica 5 horas esperando para ser atendido ou mais, e depois mais 3 horas para voltar. Acabou o serviço, era a única viatura que você tinha no município. O município ficou sem policiamento. Então, esse modelo, ele engessa a polícia militar, esse modelo engessa a polícia civil, que recebe uma demanda muito grande da PM. E ela não tem uma estrutura suficiente para absorver uma demanda de uma polícia 3, 4, 5 vezes maior do que ela. Então, nos países modernos, eu fui à Europa filiar as PMs do Brasil, a Federação Internacional das Gendarmes, que são as polícias militares do mundo, e polícia militar não é só no Brasil, não. São mais de 110 polícias militares no mundo. A Itália tem, a Espanha tem, França tem, Portugal tem. Então, esse modelo está matando. Portugal, que tinha uma criminalidade altíssima até 2008, mudou a legislação. E hoje tem uma criminalidade baixíssima. Todo mundo hoje quer mudar para Portugal. Você já notou? O brasileiro quer ir para Portugal. Mas mudou o que especificamente? Mudou o modelo, porque a partir de 2008, todas as polícias de Portugal podem investigar. Todas adotaram um ciclo completo. Então não existe polícia sobrecarregada. Aquela polícia que começa um serviço, ela termina. E se você vai, por exemplo, num grande centro, Lisboa, por exemplo, tem 3 polícias. Então você tem uma polícia de segurança pública que faz o policiamento ostensivo, tem a Guarda Nacional Republicana, que é a PM, que está em todo o território português, mas que em Lisboa é força especial. E tem uma polícia judiciária, que só investiga. Então aquela polícia que começou um serviço, prendeu, alguém termina. Se há um crime que não teve prisão em flagrante, quem vai investigar as 3? Não, o Ministério Público, que coordena a ação dessas polícias, determina qual vai investigar. Então não tem nenhuma polícia sobrecarregada. Então uma polícia eficiente. Não é? E isso inibe muito o cometimento de crime. Esse modelo aqui, até aqui em São João, esse modelo, igual você falou, né? O militar tem que deslocar até uma delegacia. A gente tem tido muito essa questão aqui na região mesmo. Isso já foi até abordado em algumas matérias locais aqui. Mas existe um estudo, eu não sei se já começou, e eu acho que talvez o capitão Tavares possa até nos responder, onde, dependendo do tipo do crime, o próprio policial militar já pode, ele aciona o judiciário, já marca audiência, já está valendo esse sistema? Como que está funcionando, capitão Tavares? Nós conseguimos essa benesse de um acordo com o judiciário e já fazemos esse TCO, que é o termo sexual de ocorrência, já há aproximadamente 3 meses. Então, alguns crimes, o juvenal potencial ofensivo, a gente consegue fazer a prisão do cidadão e o comprometimento dele com o comparecimento do juízo, ele assina esse acordo e é liberado do local para fazer a apresentação ao juízo. Isso acaba agilizando um pouco, né? Mudando um pouco essa visão de dividir a mesma, né? A mesma ocorrência. Ele acaba mudando porque o policial não tem que sair do seu local de trabalho, ficar na porta da delegacia aguardando. Ao invés disso, ele libera rapidamente no local do fato e o policial já volta para o policiamento ostensivo. Esse estudo, inclusive, foi iniciado sob nosso comando. E agora o coronel Elbert, né, sabiamente, acabou de implementar aqui no estado. Então, isso é importante. Mas essa é uma das mudanças, mas nós precisamos mudar mais. Além do modelo policial brasileiro, olha, eu não tenho nada contra pescador, mas o Brasil tem Ministério da Pesca e não tem Ministério da Segurança Pública. Se você perguntar para o cidadão brasileiro hoje qual que é a sua maior necessidade, é segurança pública.
E nós precisamos de um ministério para que políticas públicas de segurança possam ser elaboradas por aqueles que vivem segurança pública cotidianamente. Isso não acontece hoje com o Ministério da Justiça. Eu sei muito bem hoje a dificuldade que nós temos policiais de nos relacionarmos com o Ministério da Justiça na elaboração de políticas públicas de segurança. Então nós precisamos de um Ministério de Segurança Pública nesse país, urgentemente, para que nós possamos traçar políticas públicas de segurança por profissionais da área, ter orçamento específico, possibilidade de articulação desse ministério com outros. Por exemplo, na Europa, que vive um momento sério hoje de imigração e de terrorismo, as Forças Armadas, que são menores do que as PMs também na Europa, fazem um planejamento da defesa das suas fronteiras e são apoiadas pelas PMs. Por onde estão entrando as drogas no Brasil? As armas que estão destruindo a nossa sociedade? Pelos portos, pelas fronteiras e pelos aeroportos. Nós poderíamos, no Ministério de Segurança Pública, em uma ação coordenada com o Ministério da Defesa, fazer um patrulhamento mais bem efetivo de nossas fronteiras, de nossos portos, de nossos aeroportos. Mas eu acho que, igual você falou, né, a segurança... Eu tinha até falado com você no intervalo que para mim é um tripé, né? Eu acho que é educação, Sim. saúde e segurança. Eu acho que uma acaba estando ligada à Sim. outra, Sim. até porque eu ainda comentei com você que eu falei assim, se o cidadão, né, se a pessoa tiver essa consciência de cidadão, da importância de se viver em sociedade, porque eu acho que é a banalização mesmo da pessoa, do ser Sim. humano, né? Tanto que mata por um par de tênis, né, hoje em dia, e você não se vê isso hoje. Então, eu acho que se unir esses 3 pontos, eu acho que o próprio sistema prisional, com o tempo, ele acaba nem sendo tão necessário, né, no país. Olha, eu não falo que não seja necessário, porque nós vamos ter cometimento de crime aonde estiver o ser humano. Em maior ou menor intensidade, de acordo com a sensação maior ou menor de impunidade. Isso vai acontecer. O que eu tenho dito para você é o seguinte, eu assisti uma palestra do Balestrelli, que hoje é o secretário de Segurança Pública de Goiás, foi secretário nacional de Segurança Pública. Essa palestra ele deu na Academia Brasileira de Letras, muito interessante, onde ele fala que a insegurança pública está matando a economia brasileira, a insegurança pública está matando a saúde brasileira e a insegurança pública está matando a educação brasileira. O capitão tem bastante ciência disso. Tem escolas que, se não tiver um policiamento, às vezes policiamento escolar, o pequeno traficante domina a escola. Nós temos vários professores que são ameaçados por alunos dentro de sala de aula. Tudo isso é sensação de impunidade. Por isso que eu falo que dentro de um ambiente seguro, não vai ter traficante. Dentro de um ambiente seguro, o aluno vai respeitar o professor. Dentro de ambiente seguro, os postos de saúde vão funcionar, porque médico não vai fazer greve porque não se sente seguro para abrir um posto de saúde. Então essa insegurança está matando a sociedade brasileira e a economia. Olha só, para você fazer uma base. O maior empregador brasileiro não são os grandes empresários, são os pequenos negócios, são os pequenos empreendedores, são maiores empregadores brasileiros. E a criminalidade recorrente, aquele que é assaltado, tem seu comércio assaltado 2, 3, 4, 5 vezes no mês, ele fecha o seu comércio, ele deixa de gerar impostos, ele gera desemprego. Então, a gente está assistindo no Rio de Janeiro a necessidade, por exemplo, de pessoas pagarem para traficante, para milícia ou policial corrupto, às vezes para os 3, para o seu estabelecimento funcionar. Esse custo do Brasil está muito caro. Olha quanto as seguradoras estavam cobrando das transportadoras para mandar uma carga para o Rio de Janeiro. Então, esse é o custo Brasil, que nós temos que diminuir. Sobre essa questão do custo Brasil, nós vamos falar no próximo bloco. E você, telespectador, lembramos que o nosso programa hoje é ao vivo. Então, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie mensagem de texto ou WhatsApp para o 99972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.